No módulo anterior, nós refletimos sobre o que é pesquisar e escrever história, quando o eixo temático gira em torno de eventos, ou seja, quando os objetos de estudo e as chaves da análise são as ações e as interações entre as pessoas ou simplesmente coisas que acontecem a elas. Nós esbarramos, no meio dessa reflexão, com a menção feita pelo René Rémond, a circunstância de que na história da historiografia do século XX houve um importante embate acerca de qual deveria ser o tipo de objeto a ser privilegiado na historiografia em função do seu potencial de explicar processos e realidades mais abrangentes. René Rémond qualificou este conflito como um conflito não só sobre a melhor maneira de se fazer história, mas também uma disputa acerca de qual seria a realidade histórica mais real. Onde é que estaria a chave para a leitura da realidade histórica, supondo que essa realidade está dividida em diferentes níveis. Em qual nível eu devo me situar enquanto analista para conseguir ler bem o processo? Bem, neste módulo, nós vamos olhar brevemente para as histórias estruturais, depois de termos olhado para as histórias de acontecimento no módulo anterior. As histórias estruturais surgiram em oposição à história de eventos e sob a pretensão de mostrar que eventos são apenas manifestações mais superficiais, mais evidentes, de mecanismos e processos escondidos num domínio, por assim dizer, invisível a olho nu. Os eventos indicam o particular, mas uma história realmente científica não se deve contentar em ser simplesmente um saber de coisas singulares. Era esse o principal insight que moveu a crítica da história política, da história dos acontecimentos, da chamada histoire événementielle na discussão francesa, que aconteceu e teve muito fôlego já pelo final do século XIX e pela primeira década do século XX. Basicamente, a ideia aqui, colocada pelos críticos da história de acontecimentos, da história narrativa, da história política, é a de que, se a história quer mesmo ser uma ciência, ela não pode ser um saber do singular. Ela tem que ser, de alguma forma, o saber do geral. Nós tínhamos visto uma crítica muito parecida com esse argumento que eu formulei aqui de maneira, como nós chamamos, ideal típica, de maneira algo artificial, no texto do Marc Bloch, que nós lemos e discutimos mais anteriormente no curso. Marc Bloch, num determinado ponto da sua introdução, da introdução ao seu ofício do historiador, afirmou o seguinte: eu peço a paciência de vocês para uma citação longa, mas muito significativa. Quem fala agora então é Bloch. Pois a história não é apenas uma ciência em marcha, é também uma ciência na infância, como todas aquelas que têm por objeto o espírito humano, esse temporão no campo do conhecimento racional. Ou, para dizer melhor, velha sob a forma da narrativa, de há muito apinhada de ficções, há mais tempo ainda colada aos acontecimentos, mas indiretamente apenas, ela permanece como um empreendimento racional de análise algo bastante jovem. Ou seja, a história, eu agora interpreto, é uma ciência velha na forma de um saber narrativo dos acontecimentos, mas enquanto empreendimento racional de análise, essa formulação do Bloch, ela é uma ciência jovem. Eu volto ao texto. Tem dificuldades para penetrar, enfim, no subterrâneo dos fatos de superfície, para rejeitar, depois das seduções da lenda ou da retórica, os venenos atualmente mais perigosos da rotina erudita e do empirismo,
disfarçados em senso comum. Ela ainda não ultrapassou a história quanto a alguns dos seus problemas essenciais, os primeiros passos, certo? Ou seja, na interpretação de Bloch, a cientificidade da história ainda estava dando seus primeiros passos. A história, enquanto um empreendimento racional que se pudesse colocar ao lado das demais ciências, ainda era um projeto incipiente, um projeto embrionário, e o elemento decisivo para essa cientificização da história proposta por ele era justamente abraçar um abandono do particular, ou seja, era abandonar o particular, era renunciar à pretensão tradicional da historiografia de ser um saber narrativo de eventos particulares. E, por outro lado, ao fazer isso, passar a endereçar-se a um outro tipo de objeto, um objeto de natureza mais geral, um objeto que tivesse propriedades mais parecidas às propriedades reveladas pelos objetos das demais ciências. Era isso que estava em jogo nessas críticas que ganharam muita força já no final do século XIX, ao longo da primeira década do século XX, a tradição da história de eventos. Em críticas como essa, veiculada na passagem de Bloch, ganharam força no contexto da afirmação de certos paradigmas, de certos modelos de estudo nas ciências humanas e sociais das primeiras décadas do século XX, paradigmas esses que, na esteira das ciências exatas e da natureza, pretendiam atingir um conhecimento seguro, dotado de um bom grau de generalidade. Mesmo quando não visavam leis universais, a orientação dos sociólogos, dos psicólogos e de outros cientistas sociais da época era na direção de análises que dessem conta de aspectos gerais da vida individual e também da vida coletiva, que fossem capazes, portanto, de ajudar a classificar e a explicar as inúmeras manifestações particulares de um tipo de fenômeno. A noção de estrutura, que é tão importante para o presente módulo do nosso curso, abrange exatamente o tipo de objeto dotado de generalidade, mais ou menos oculto, que se tinha em mente aqui, que era um objeto que se contrapunha diametralmente ao acontecimento, este sempre singular e sempre superficial. O nosso objetivo, neste momento do curso, e ao longo do próprio curso, não é exatamente o de discutir de forma abrangente a noção de estrutura, porque este é um tópico muito vasto e com enormes ressonâncias interdisciplinares. Então nós não vamos fazer aqui uma análise teórica do conceito de estrutura, nós vamos assumir que ele vale bem para representar, para simbolizar esse novo tipo de objeto que se contrapõe ao evento e que tanto apelo teve, e ainda tem, claro, na discussão historiográfica e nas opções práticas que os historiadores fazem. Nós queremos apenas ganhar uma noção de como a maneira de fazer história, associada, simbolizada pela noção de estrutura, introduziu importantes novidades e também tensões na tradição historiográfica. Os eventos, nós já vimos, são sempre singulares e, sobretudo, os acontecimentos históricos, os tipos de evento que interessam propriamente aos historiadores, estes quase sempre são eventos singulares ligados a pessoas individuais. Eu disse isso anteriormente. Quando nós falamos de eventos, nós quase sempre estamos falando, direto ou indiretamente, de pessoas. Eventos históricos, eventos relevantes para a história, são eventos que ou são operados, produzidos ou sofridos por pessoas, ou são eventos e acontecimentos que afetam
pessoas, né? Então, há uma associação quase que direta entre eventos e pessoas. Os fenômenos estruturais, por sua vez, além de terem cariz geral ou repetitivo, e portanto não singular, têm também um alcance supra-individual. Não é que eles não tenham a ver com pessoas, mas eles têm menos a ver com pessoas enquanto indivíduos, mas mais com pessoas enquanto membros de um ou de mais de um determinado grupo. Ou seja, as estruturas, elas se ligam a ressonâncias supra-individuais. Elas têm a ver com uma dimensão que nós podemos chamar de social, por oposição à dimensão individual, que é inerente à ação e à interação. Quando nós falamos de eventos, falamos da ação ou do sofrimento, às vezes, mas fundamentalmente da ação de pessoas individuais. Quando falamos de estruturas, nós estamos falando de padrões gerais ou repetitivos que são supra-individuais. Sendo supra-individuais, esses padrões têm uma dimensão fundamentalmente social, né? E aqui a distinção clássica entre indivíduo e sociedade pode nos ajudar a entender a diferença brutal existente entre esses dois conceitos do que deve ser o objeto da história, que simbolizam também duas grandes abordagens historiográficas muito distintas. Bem, eu falei para vocês já em outras ocasiões que o paradigma, o gênero de história que se especializou, o que mais se notabilizou pelo estudo de eventos singulares, individuais, é o da história política, ainda que não haja assim uma correlação lógica, direta e necessária entre história de eventos e história política. Mas a história política pode ser tomada como um paradigma da história de eventos, né? Há história de eventos que não são políticos, mas a história política é dominante, é a forma dominante da história de eventos, se nós quisermos colocar assim. Bem, quando nós falamos de estruturas, o tipo ou a etiqueta historiográfica que nós podemos associar mais diretamente ao estudo delas é precisamente a da história social. O termo história social, portanto, é um bom termo para designar e sintetizar histórias cujo objeto principal não são eventos, mas são sim isso que nós estamos tentando definir com essa noção teórica, metodológica das estruturas. Entendida em sentido amplo, a história social abarca as configurações dos diferentes grupos sociais, as relações entre eles, os padrões econômicos e demográficos, hábitos e práticas do cotidiano coletivo, tudo isso em determinada época do passado e nas suas transformações ao longo do tempo e entre diferentes conjunturas históricas. A história social, portanto, tem por tema esse tipo de definição geral, esse tipo de padrão que eu acabei de nomear aqui. As estruturas estudadas pelos historiadores sociais funcionam como elementos que condicionam e definem o cenário dentro do qual as ações e interações individuais se dão em cada conjuntura histórica. Esse condicionamento ou definição faz-se largamente à revelia dos indivíduos, que frequentemente sequer têm consciência da existência de tais fenômenos. Essa circunstância foi muito bem capturada numa famosa frase de um dos ícones, talvez o maior inspirador da história social, ao final, na verdade, da segunda metade do século XIX, que foi Karl Marx. Marx, no início de um texto muito importante, um texto histórico escrito por ele, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, um texto, digamos assim, em que Marx analisava o golpe de Estado
dado por Luiz Bonaparte na metade do século XIX e, portanto, os desdobramentos da Revolução de 1848, Marx, logo na introdução, faz uma consideração geral muito interessante acerca da relação entre indivíduo e sociedade, entre o particular e o geral no âmbito da história. E eu cito aqui para vocês. Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua livre escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Essas circunstâncias que não são escolhidas livremente pelas pessoas, mas que são legadas, transmitidas pelo passado, que funcionam como uma herança positiva, ou como um fardo, né? Mas que de todas as formas permeia o cenário dentro do qual os indivíduos têm as suas ações e interações. Esses elementos são elementos de natureza estrutural, né? Pense, por exemplo, numa transformação demográfica, ou na trajetória dos preços de um produto, ou no valor de uma moeda. Pensem nas transformações das formas de vida cotidiana, ou nas transformações das formas de trabalho. Todos esses processos, e muitos outros, só são perceptíveis a partir de uma certa perspectiva retrospectiva. Antes que compilemos e processemos dados estatísticos, antes que estabeleçamos com base em vários indicadores, em vários indícios, certos padrões gerais, esses fenômenos não são percebidos, senão de maneira muito fragmentária e imprecisa. Mesmo assim, ou melhor, talvez por isso mesmo, funcionam eles como pressupostos objetivos das ações individuais das pessoas que, para Marx, fazem a história. Então nós estamos lidando aqui com o universo daquilo que a tradição marxista classicamente designou de condicionantes externos, que não é necessariamente um termo ruim para definir a ação desse tipo de fator, né? Que nós podemos aqui situar num determinado plano da realidade histórica. Estamos situando esses fatores num plano, digamos, mais profundo do que aquele em que nós esbarramos com os eventos, né? Mas ainda assim, o termo condicionantes externos, se depurado um pouco do seu componente reducionista, determinista, né? Da ideia de que esses fatores são os que sempre explicam o que acontece em termos da interação entre os indivíduos, se depurados disso, então essa terminologia ela é bastante funcional para designar uma das funções das estruturas que nós temos estudado aqui. Essas estruturas, elas exigem também dos seus historiadores, dos seus analistas, uma elaboração teórica bastante abrangente, muitas vezes sofisticada. Elas não foram bem processadas pelas linguagens, pelos arcabouços mentais do passado. As pessoas do passado não falavam de si próprias em termos de estruturas profundas que condicionavam as suas vidas. Elas não tinham uma consciência muito clara desses condicionamentos e nem usavam conceitos sociológicos, psicológicos para explicar essa sua própria condição. Portanto, a linguagem da história social é fundamentalmente diversa da linguagem das fontes, ou da linguagem falada e usada na comunicação no momento que se está estudando, né? Essa diferença entre as linguagens, entre a linguagem, digamos assim, das fontes e a linguagem da análise, faz com que a história social seja necessariamente uma história dependente de teorias, né? Dependente de teorias sociológicas, econômicas, psicológicas. E não é por acaso que foram os historiadores sociais, na primeira metade do século XX, e pelo resto do tempo que decorre desde aí, né, foram de fato grandes importadores e elaboradores de teorias históricas, né?
Histórias de estruturas sociais é o que está no centro dos textos indicados para este módulo do nosso curso. No texto de Antoine Proust, vocês terão um aprofundamento de muitos dos argumentos que eu acabei de antecipar. É muito importante atentar para a demonstração feita por Proust de que já na primeira metade do século XIX, importantes historiadores como François Guizot, uma figura política e historiograficamente de grande relevância, né, na França aí da metade do século XIX, historiadores como ele, portanto, já praticavam uma história orientada para os fenômenos sociais e até mesmo uma história já marcada pela noção de luta de classes enquanto uma chave explicativa de grande importância para determinados processos históricos, né? Então, Marx, que conheceu, claro, a obra de Guizot, assimilou dele e de outros essa noção de luta de classes e, obviamente, deu várias outras conotações a ela, elaborou-a à sua maneira, né? Mas essa noção já funcionava como chave para alguns historiadores importantes na primeira metade do século XIX, que se interessaram por fazer uma história que não era só uma história de ações individuais, mas que levava também fortemente em conta características gerais, padrões supra-individuais, né, determinantes da vida social. Guizot é um exemplo interessante, discutido pelo Antoine Proust, e há vários outros, né? Eu próprio estudei recentemente o historiador português Alexandre Herculano, e é facilmente identificável ali a preocupação dele, importada ou assimilada de outros autores, né, em dar conta também do nível social e institucional na sua análise da história medieval portuguesa. Então há vários outros exemplos que documentam o mesmo ponto, e esses exemplos são importantes porque nos ajudam a colocar certas dúvidas quanto a narrativas consolidadas no âmbito da história da historiografia, que afirmam assim de maneira muito, digamos assim, de maneira muito incisiva, que o século XIX teria sido um momento em que só se fazia história política, em que a história política era largamente dominante, era um paradigma incontestável. É claro que havia muitíssima história política e história de eventos no século XIX, mas essa história de eventos, muito frequentemente, não é uma história puramente de eventos. Ela já abrigava outras orientações, ela já estava tensionada com determinadas maneiras de analisar o passado que já levavam em conta fenômenos de caráter geral, repetitivo, né, ligados à vida institucional e à vida social. Então essa é uma das coisas que me parece interessante atentar nesse texto do Antoine Proust. A outra é a análise que ele faz do caso do Ernest Labrousse, outro historiador francês, este do século XX, da metade do século XX, que se notabilizou pela sua interpretação economicista e também algo reducionista da Revolução Francesa. Um exemplo mais recente, mais próximo a nós, de historiografia social, está no texto do Robert Slanes, sobre senhores e subalternos no Oeste Paulista. Um belo texto que trata das estruturas sociais e dos modos de interação entre classes dominantes e classes dominadas no oeste de São Paulo, do final do século XVIII até o começo do século XX. Né? Esse é um recorte interessante porque permite aos Slanes apresentar o quadro das relações sociais abrangentes no oeste paulista escravocrata e, em seguida, começar a tentar identificar as transformações e continuidades que vão tendo lugar à medida em que o trabalho escravo vai sendo substituído pelo trabalho livre, na segunda metade do século XIX, culminando com a abolição da escravidão.
Então, o panorama que o Slames faz das relações sociais do Brasil, do centro-sul, do Brasil, do interior de São Paulo, né, a essa época, é um panorama fascinante e com uma capacidade de explicar não só um quadro de uma época, mas uma transformação social e econômica muito significativa. Esse texto do Slames consegue superar vários dos problemas apontados pelo Proust na sua crítica ao reducionismo economicista e sociológico de Labrousse. Ele é capaz, por exemplo, de integrar bem a análise de estruturas sociais, flutuações do comércio internacional ou do preço dos escravos, com uma narração de acontecimentos singulares ligados a trajetórias individuais, biográficas até. O texto também conjuga muito bem o domínio do social com um domínio que vai ser melhor explorado no módulo seguinte, que é o da vida cultural. Eu acho que com isso vocês têm guias para pelo menos começar as leituras dos textos. Eu peço então que cuidem dessas leituras e nós vamos ter daqui a um tempo a nossa discussão presencial em que vamos dar conta dos detalhes que estão ficando para trás. Mas eu acho que os guias gerais já estão dados aqui nesta apresentação. Ok? Por enquanto é isso.